Olá, eu sou o Fábio Baroni, sócio da GF, ao lado da Luísa, do Felipe e do Jean. É uma alegria te receber nesse segundo encontro da série Jeito Barsi de Investir em Família. No nosso primeiro episódio, vimos como o exemplo dos pais educa os filhos e como começar cedo pode mudar o destino da família. Hoje a conversa é para quem divide a mesma casa, os mesmos sonhos e as mesmas responsabilidades, o casal. Quando a gente pensa em vida a dois, a gente acaba lembrando de parceria, companheirismo e projetos em comum também. Mas tem um tema que muitas vezes traz uma baita atenção, o dinheiro. Perfis diferentes, histórias diferentes, ritmos diferentes. Se isso soa familiar para você, fica comigo. Nesse encontro, você vai conhecer histórias reais de casais que enfrentaram essas diferenças e acabaram encontrando caminhos simples para seguir juntos. E você também vai ouvir especialistas que ajudam a colocar o assunto no lugar certo. Paula Sauer, por exemplo, ela fala sobre transparência e armadilhas de comportamento. A Ana Paula com o passo a passo para organizar contas e combinados. A doutora Tassiana acaba explicando regimes de bens e cuidados jurídicos e sucessórios. Tudo isso sob a luz da filosofia do AGF do Luiz Barsi Filho. Sem atalhos, com método e disciplina para transformar patrimônio em renda e serenidade ao longo do tempo. Antes da gente seguir aqui, o meu agradecimento a todos que nos ajudaram a construir esse conteúdo riquíssimo e que também acreditam no mesmo que nós. Educação financeira e cultura de investimentos precisam estar nas conversas das famílias. Se esse encontro fizer sentido para você, eu vou pedir que você compartilhe com alguém que você gosta, que você ama, porque conhecimento bom a gente espalha. Então vamos começar? Bom, gente, para esse episódio de investimentos entre casais, a gente convidou aqui um casal de clientes do AGF super especial, e não é porque eu conheço eles pessoalmente, não, de clientes acabaram virando grandes amigos, mas a gente trouxe aqui a Lucy e o Zé, que são, disciplinados nos aportes, né, pessoal? Obrigada aí pela ter aceitado o convite, viu? Obrigada a você, e eu acho que tudo que a gente pode fazer para melhorar o conhecimento de educação financeira para todos é um excelente investimento. Acho que a gente tem que se ajudar mesmo. Bom, pessoal, a gente está aqui gravando com um casal que eu sigo nas redes sociais e que a gente ficou muito feliz deles terem aceitado aqui o nosso convite para o Jeito Barsi de Investir em Família, que é o Arthur e a Maju, que são também conhecidos como os papais da Lulu e do José Vicente, né? Tá no ar, mais uma degustação em família! Filho, pega então, experimenta. Experimenta. Aí a irmã também vai experimentar, né, gente? Isso. Gente, eu não vou nem esperar para comer mais uma. Ele tá querendo também. Bem, gente, prazer. Muito obrigada por ter aceitado o convite, viu? Tudo ótimo, a gente que agradece, né? Oi! A gente que tá super feliz. E a gente falou que a gente já seguia você antes de você seguir a gente. Um dos meus vídeos preferidos da Lu é o Pix de beijinhos, que esse ela não teve. Pix de beijinhos. Oi, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bom também. Vamos fazer uma brincadeira? Sim, calma. Filha, o que você prefere? $1 milhão ou um milho cozidinho? Que delícia! A comidinha da mamãe ou a comida de um restaurante? A comida da mamãe. Você prefere ganhar um beijinho ou ganhar um pix? É um pix de beijo. Sem dúvida. Bom, vamos lá, para o pessoal começar conhecendo vocês, se vocês puderem contar um pouquinho de como é que a história de vocês de casal começou. Há quanto tempo vocês estão juntos? Conta um pouquinho dessa história para a gente conhecer o contexto. Nós começamos a namorar em 88. 78. Não, 90. Não, 88. Nós começamos a namorar. Faz tanto tempo que a gente esquece. A gente perde a data. Começamos a namorar em 88, casamos em 94. Olha, o ano que eu nasci. Pois é, obrigado. Exatamente. A gente corta essa parte, tá? Mas eu precisei falar. Passamos um tempo morando nos Estados Unidos, 2010 até 2012. De Campinas viemos para São Paulo. Então, assim, é uma construção, inclusive uma construção de
carreiras em multinacionais juntos. Áreas separadas, mas é um sempre puxando o outro. É isso aí. Antes de vocês se conhecerem, se vocês puderem falar um pouquinho de como que era a relação de vocês individualmente com o dinheiro, né, com os investimentos, se vocês investiam ou não, e o que mudou depois que vocês se tornaram um casal. Eu digo que eu sempre fui muito seguro com o dinheiro. Eu sempre tive medo de não ter dinheiro. Então, eu ganhava e sempre guardei. Eu acho que, na verdade, eu gastava menos para poder ter. Então, isso já está em mim desde que eu comecei a ganhar dinheiro. Desde que comecei a trabalhar há muito tempo atrás. Comigo é mais ou menos a mesma coisa. Primeiro eu poupava e depois eu gastava, né? Primeiro eu guardava e depois eu gastava. Sempre foi muito nesse caminho. Pelo que eu entendi, dos dois em casa sempre houve, assim, o assunto de dinheiro foi tratado e todo mundo lidava bem com isso. Como que era na família de vocês crescendo? Do meu lado, o ensinamento era: estuda, trabalha, ganha e paga suas contas. Porque uma coisa que meus pais prezavam muito era o nome. Não tínhamos posses, não éramos ricos, muito pelo contrário. Mas, assim, o nome tinha que estar limpo. Era falado, mas não tanto. Por outro lado, meu pai, ele faliu, né? Acho que mais de uma vez até. Então, isso também ficava na minha cabeça. Tipo, eu não quero passar por isso. Eu acho que Zé não sentiu tanto, mas uma das coisas que eu senti muito quando a gente comprou o primeiro apartamento, né? Era assim, tinha comprado o primeiro apartamento, ia fazer a reforma e eu estava dando meu dinheiro para a reforma. E aí, assim, mas tipo, não é meu apartamento, é nosso apartamento. Sabe, essa parte, eu confesso que no começo, para mim, foi muito esquisito ligar com esse negócio, né? Nosso, né? O que é nosso? Era sempre para mim, sempre foi muito meu. Então, de repente, o nosso foi um pouco mais complicado para mim no começo. Eu tinha esquecido disso, mas realmente ela começou, mas então, o dinheiro eu vou colocar aqui, você vai colocar o dinheiro, e aí o seu apartamento é nosso. Ela ficava olhando para mim com uma cara de desconfiada. Isso porque nós já tínhamos 5 anos juntos. Olha só. Mas meu era do tipo, meu é meu, nosso, o seu é nosso, meu é meu, o seu é nosso. Exatamente, eu sigo exatamente essa mesma política, o que é meu, o que é seu é nosso, meu bem, não é isso? Então, eu sou a Maju, Maria Júlia, sou jornalista, me formei em São Paulo, na Casper Libero, e aí, assim que eu me formei, vim para Brasília para trabalhar numa empresa aqui no jornal Correio Brasiliense. Sou diretor de uma rede de rádios que tem uma abrangência nacional, nós estamos em todas as regiões do país, são mais de 50 afiliadas, mais de 1.000 municípios alcançados, uma audiência de milhões de pessoas. A comunicação sempre fez parte da nossa história, no meu caso, bem cedo, desde os 8 anos. Meu primeiro programa de rádio eu apresentei com 8 anos de idade. Nossa! Agora a gente já sabe a quem que ela puxou, então, essa desenvoltura. Você começou com 8 anos, Arthur. 8 anos. E agora também, desde a chegada da Luísa, a gente tem a atuação no digital. Isso. E tem sido uma experiência muito especial, principalmente porque a gente tem a chance de se conectar com pessoas como você, e isso tem sido incrível para nós. Eu não tive uma educação financeira. Então, assim, de aprender a respeito de investimentos, né? Então, era assim, eu preciso guardar dinheiro. Mas era disciplinada. Sempre fui muito disciplinada. Então, depois que eu comecei a trabalhar, eu sempre tive uma reserva, mas que estava guardada, não estava investida. E no meu caso, eu tenho também essa cultura que vem de família, mas com viés de investimentos imobiliários. Meu pai gosta desse ramo, trabalha com isso. Então, meio que juntamos as duas coisas e ali no nosso amor, a gente fez o nosso primeiro investimento, que foi um imóvel. Isso. Era um flat, não era nem pra gente morar, era um flat, né? Isso. E por força das circunstâncias, assim, foi horrível. É a lei de Murphy, o primeiro investimento, às vezes nunca dá certo, né? Foi muito ruim. Foi muito frustrante. Então nós entramos próximo da Copa do Mundo, então havia uma expectativa que quem investisse em imóvel naquele período ia se dar muito bem. Que ia ter uma altíssima rentabilidade, então a gente estava assim muito animado. E não foi o nosso caso. E a gente teve 2 frustrações ali, né, amor? Porque a rentabilidade... Zero. Assim, em alguns momentos a gente precisou até fazer aporte.
E o imóvel, com o passar do tempo, ele desvalorizou assim pela metade. Esse foi um assunto que para nós nunca foi tabu, pelo contrário. Desde o início, a gente entendeu que para nós iria funcionar bem, temos tudo junto. Então, assim, a nossa conta é junto, né, amor? Isso. É tudo junto, é tudo nosso. Né? Então, isso para nós funciona muito bem. Então, não é o meu dinheiro, o seu dinheiro, é o nosso dinheiro, é o dinheiro da nossa família. É a nossa frustração. É a nossa frustração. Vamos pensar assim, antes de eu casar, antes de eu juntar a minha escova de dente com alguém, eu vim de uma família que me validou, que me ensinou. Então, eu não chego nesse casamento um papel em branco. Eu chego nesse casamento com crenças, com valores, com vivências, com medo. E eu vou juntar com uma outra pessoa que pode ter ou não as mesmas crenças que eu. Então, se eu lido igual ao meu parceiro, pode ser bom, mas pode acentuar crenças que não necessariamente sejam boas. Então, se eu sou pão dura, meu parceiro é pão duro, a gente vai ser super pão duro junto e vai deixar de viver um monte de coisas. Se eu sou gastona, se meu parceiro é gastão, a gente vai se dar super bem, mas a gente pode, em algum determinado momento, se ver endividado ou super endividado, porque não consegue controlar. Se eu junto com alguém que é muito diferente de mim, não vai ser simples, mas talvez a gente aprenda bastante um com o outro e encontre um equilíbrio. Percebe como é rico esse assunto das finanças entre casais? Bom, pessoal, a gente está aqui com a professora Paula Sauer para continuar esse nosso papo aqui sobre investimentos entre casal. Paula, obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite e se apresenta aqui para a nossa audiência, por favor. Meu nome é Paula Sauer, eu sou economista, planejadora financeira, eu sou geógrafa lá atrás, do tempo que eu era carioca, emendei no mestrado em finanças comportamentais e hoje eu estou terminando, se tudo der certo, um doutorado em psicologia clínica e eu estudo, né, a linha de pesquisa é psicologia do dinheiro, né? A gente está no Brasil, tem uma quantidade imensa de pessoas endividadas, inadimplentes, e o tema da tese é infidelidade financeira. Então, tem tudo a ver com o nosso bate-papo aqui. Eu, inclusive, tive a oportunidade de participar dessa pesquisa, até a gente mandou aqui para alguma base de alunos nossos para responderem, até a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, que eu me descobri uma infiel neste quesito, e eu nunca imaginei, de verdade. Para entender um pouquinho mais essa terminologia, né, infidelidade, o que você quer dizer com isso? Quer dizer, é simplesmente não conversar sobre dinheiro, é esconder a situação patrimonial? Como que acontece essa definição? É um pouquinho mais do que isso. É você não só mentir, né? Então, você está traindo ali a confiança, mas omitir também. Então, você mente, você omite, você não conta a sua renda, você não conta que você tem uma dívida, você não conta que você tem uma renda maior, você tem dinheiro guardado, que tem, sei lá, um fundo de investimento, uma previdência, uma carteira, uma conta em outro banco. Ou então você tem alguns combinados com seu parceiro, sua parceira, e você quebra e não fala com eles. E, de repente, ele descobre que ele foi enganado, traído. E o que as pessoas falam quando a gente conversa é que é uma dor tão doída quanto se fosse uma traição amorosa, uma traição sexual, a traição, né, a questão da infidelidade financeira, dói tanto quanto e tem o poder, sim, destrutivo, tanto quanto um outro tipo de infidelidade. Para você ter ideia, um dos principais motivos de divórcio no Brasil e no mundo, não é só aqui, é a infidelidade financeira. Na sua experiência, Paula, como planejadora financeira, é claro que a gente não está aqui para ditar regras e dizer o que é melhor para o relacionamento dos outros, né? De novo, o combinado não sai caro e cada um tem um background diferente, né? Vem de uma cultura de investimento diferente. Mas na sua experiência, assim, com
com clientes, qual que é a fórmula do sucesso para você investir em casal, né? É junto, é separado, né? Acho que o importante é sempre remar para o mesmo lugar. Mas se você puder trazer para a gente alguns exemplos de sucesso. Não, você falou um negócio aí muito legal. É o remar para o mesmo lugar. Enquanto o casal estiver olhando na mesma direção, a coisa tem jeito. Uhum. O que a gente vê muitas vezes é silêncio, 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 silêncio. E quando eles se dão conta, cada um já está olhando numa direção diferente. Agora, eu posso até fazer diferente, eu posso até agir diferente, mas se eu continuo olhando na mesma direção, uma hora vai ter uma comunicação, uma hora vai ter um acordo, ou mesmo que aconteça um desacordo, se existe a conversa, se existe a transparência, o casal encontra a solução. Pode ter que adiar o plano, pode ter que esticar um prazo, pode ter que mudar o objetivo, mas se eles olham na mesma direção e se eles conversam, se eles estão sabendo, né, o que um está pensando, a coisa funciona melhor. Agora, a falta de comunicação, sem dúvida nenhuma, é uma questão muito, muito forte quando a gente fala da finança, né, entre os casais. E o que a gente vê muitas vezes não é que é infiel por maldade. Uhum. Por maldade, não escolheu ser infiel. Quando você falou assim, eu fui fazer eu fiz, né, respondi a pesquisa e deu infiel. No meu também deu. Na minha orientadora também deu. Né? Caramba. E assim, quando eu conversava com uma porção de gente, também deu. E quando eu olho para os resultados, não aparece tanto infidelidade quanto aparece a fidelidade. A forma que você lida com o dinheiro vai fazer com que você seja mais ou menos. E também não é porque você não quer compartilhar o quanto é a sua renda, ou porque você comprou um presente para o seu afilhado, que você tem que contar tudo. Não é tudo que você tem que contar, mas precisa ter transparência nesse manejo. Uhum. Então, tem gente que não conta por vergonha, tem pessoas que não contam por medo. Imagina que eu me relaciono com alguém que tenha uma capacidade financeira, uma capacidade de poupança muito, muito, muito maior que eu. Ai, mas eu não quero ficar por fora disso, eu não quero que Uhum. ele descubra que eu sou pobre de maré desse. Então, eu também não conto, percebe? Não, quando você aparece ali um infiel, não é maldade, Entendi. é diferente de uma violência patrimonial. A Hum. violência patrimonial tem ali um quê de quero ganhar, quero me dar bem em cima de você. A infidelidade financeira, ela pode vir ali da vergonha, estou com dívida e não quero contar, estou viciado em jogo, eu não quero, imagina se meu parceiro descobre que eu estou viciado em jogo, imagina que meu parceiro descobre que eu tenho vício em compras, que eu tenho oniomania, sabe? Então, muitas vezes essa infidelidade financeira acontece, primeiro, não por maldade, Uhum. muitas vezes pela falta de comunicação, outras vezes por algumas psicopatias relacionadas ao uso do dinheiro. A ludopatia, né, que é a mania do jogo, a oniomania, que é a mania da compra, a avareza, né? A gente fala aí da avareza, né, o pão durão e tal, mas, cara, a avareza é uma psicopatia e ela tem, né, origem lá atrás. O Uhum. que esse sujeito viveu para hoje ele reproduzir esse comportamento? Um trauma, né? É um trauma, né? Um complexo. Ô, Paulo, agora olhando isso por uma outra perspectiva, né? A gente falou muito aqui da infidelidade, né? Com ou sem intenções, enfim, por trás. Mas e agora sobre a fidelidade? Tem alguma evidência que você possa compartilhar conosco de padrões que você encontrou na fidelidade financeira? Se isso tem a ver também com a longevidade do casal? Sim, porque um casal que tem uma conversa aberta sobre dinheiro, que consegue se comunicar e consegue até questionar, né, o que ele acha certo, o que o outro não concorda, mas se eu consigo conversar de uma forma transparente, é,
aquele número que a gente viu, né, que o divórcio é um dos, a infidelidade financeira, o assunto dinheiro, é um dos vilões ali que vão provocar o divórcio. Quando a gente olha para o outro lado da moeda, um casamento onde o manejo do dinheiro seja transparente, onde há uma conversa, onde pode acontecer até uma discussão, encontrar diferenças ali, mas que se busque resolver, isso vai fazer com que haja um diálogo e uma relação mais saudável também dentro do casamento. E a comunicação, ela passa aqui como um remedinho. A comunicação, então, a gente vê muitas vezes o casal procurando ajuda terapêutica porque não consegue mais se comunicar. Então, a terapia de casais, ela não é para resolver o problema. Ela não é para fazer o casal ficar junto ou para fazer o casal se separar. A terapia de casal, ela acontece, e não são todos os terapeutas que fazem isso bem, mas a ideia da terapia de casal é que haja um mediador para que volte a acontecer a comunicação. Então, num cenário onde você tem uma melhor comunicação, provavelmente você vai ter uma menor infidelidade financeira e o manejo do dinheiro não vai ser uma questão que leve ao divórcio. Pensando assim, sabe, construindo uma linha. Quem falar uma regra, uma fórmula, já pode vir as costas e vai embora porque não tem. E se já é difícil individualmente, imagina em casal, então, né? Pois é. Doses diárias de comunicação fazem muita diferença, não só em relação ao dinheiro, mas acho que em relação a tantos outros fatores, né? Se falar de dinheiro ainda pesa aí na sua casa, fica tranquilo, isso ainda é muito comum. Cada um traz sua história, suas prioridades, sua tolerância ao risco. Vou te dizer uma coisa, muitas vezes tem uma certa insegurança sobre o futuro e um medo de errar, mas evitar o tema não resolve. Com o tempo, a conta emocional e financeira cresce. A primeira lição é muito simples, investir tempo na conversa é tão importante quanto investir dinheiro. Quando o casal enxerga junto o primeiro passo, não é falar de números, é clarear a visão. O que o dinheiro representa para cada um, como equilibrar trabalho e tempo, quais objetivos vêm primeiro e, principalmente, que expectativas precisam ser ajustadas. Isso abre um grande espaço para um objetivo maior, que pode ser manter o padrão de vida, viajar mais sem aperto, ter mais tempo com a família, cuidar dos pais, empreender com segurança, mudar de cidade em busca de qualidade de vida de repente, ou simplesmente reduzir o ritmo com tranquilidade. Com a transparência no lugar, a gente dá o próximo passo, que é o alinhamento. Agora é hora de reconhecer os perfis, fazer acordos, entender o regime de bens e declarar um objetivo comum. A gente vai ver como aplicar isso no dia a dia. Existe alguma diferença de perfil de investidor entre vocês dois? Tem alguém aí? Eu acho que eu já sei a resposta, mas eu vou deixar vocês responderem. Quem que é mais arrojadinho e quem que dá aquela seguradinha do tipo, calma, esse podia, segura. Podemos ter duas respostas diferentes. O que você acha? Ele é mais arrojadinho e eu sou mais segura. Ele, de vez em quando, a gente sempre conversou de investimentos. Tivemos isso, né? Contas separadas, tivemos época de conta corrente juntas, enfim, a gente já teve de tudo. Mas sempre conversamos de investimentos. E aí, de vez em quando, ele vinha, não, porque eu vou aplicar nisso, aquilo, eu falei, não estou entendendo nada do que você está me falando. Não, mas é bom, é seguro. Eu falei, você tem certeza? Nós vamos perder dinheiro com esse negócio? Então, eu sou mais conservadora, eu sou bastante conservadora, e ele é mais arrojado, ele lida melhor com essa parte. Com essa variação. Com essa variação. Ô Zé, você tem o direito de resposta agora, tá? Não, a réplica. Basicamente é isso, sim. Na verdade, eu estudava os investimentos, eu acompanhava, eu via e eu falava, olha, tem uma coisa nova aqui, vamos fazer isso. Antes de conhecer a GF, eu já tive ações.
Meu, Eu também quase morri. Essa daqui desistiu com 3 meses. Não, Eu fiquei 4 anos com as mesmas ações, bonitinha, e só vendi porque precisava comprar um apartamento novo, de novo, né? Mas hoje, eu acho que ela está mais animada, não vou dizer arrojada, mas está mais animada que eu. Porque a GF é conservador. Então, O esquema da GF é conservador, é por isso que eu sou mais animadinha. É simples. eu adorei essa resposta, porque quando eu fiz a pergunta de quem é mais arrojadinho, eu até me surpreendi aqui, porque eu ia falar, é a Lucy que é mais arrojadinha. Porque eu Hoje é ela. Hoje é ela. os aportes, não é, Zé? Nessa Hoje é ela. Lúcia. Não, então deixa eu complementar aqui. Refrasear. Deixa eu complementar aqui. Época. Sim, no passado, a gente morava em Cuiabá ainda, cheguei a aplicar em ações. Uhum. Eu quase tive um ataque cardíaco com aquilo. Porque sobe, desce, desce. Não sobe nunca Não mais. sobe nunca. Eu vendi tudo, amarguei prejuízo, falei, nunca mais mexo com essa porcaria. Esse negócio de ações não é comigo, não serve para mim, não quero esse negócio. Até que na pandemia, eu fiz o curso da GF, e conforme eu ia fazendo o curso, eu falava assim, isso faz sentido. Agora eu entendi. Essa estratégia de ações, porque ok, tá tudo bem, tem outras. Essa estratégia de ações combina comigo. Investir em empresas combina comigo. Investir para ganhar no sobe e desce não combina comigo, né? Então é por isso que eu me considero conservadora e sim, aplico em ações agora. Mas eu sou conservadora. Aplica muito. Uma coisa que foi bem de época de começo de casamento mesmo, e isso veio de Zé, que a gente criou o costume da reserva de emergência. Que esse foi o primeiro pacto financeiro que nós fizemos. Nós vamos guardar 6 meses de salário para eventualidade. E não vamos mexer. Esse fica separado de qualquer coisa. E aí a gente recomeça a guardar dinheiro para fazer as outras coisas. Teve épocas de, sim, sei lá, vai raspar tudo, né? Teve épocas que, sei lá, vai trocar de apartamento, é a época que, tipo, rapela tudo e aí depois dá um jeito, mas... Quem guarda tem, né? Para isso que serve a reserva de emergência também, né? Para ser usada, né? Não só para guardar, né? Com poeira, exatamente. Mas é uma das coisas, assim, que eu acho que as pessoas têm dificuldade de fazer, né? Mas que é tão importante. É libertador. Eu não sei quanto tempo nós temos aqui, mas eu preciso contar esse caso. É sensacional. A gente almoçava no shopping, né? Porque não tinha empregada para fazer almoço, a gente encontrava, almoçava e tomava café no shopping. Era um valor, né? Um café hoje no shopping é o quê? 10, 15 reais para 2, né? Só o café. É 8 reais, 16 reais. E aí, a gente passeando em São Paulo, nós vimos uma cafeteira caríssima na época. Hoje, para nós, não é tanto, mas na época, caríssima. E nós fizemos um pacto. A gente cancela o cafezinho depois do almoço no shopping e toma em casa, no escritório. Que legal. E com isso, nós pagamos a cafeteira. É isso, são pactos. Você vê que é uma coisa pequena, é muito pequena, mas é muito grande em termos de conceito de como lidar com o dinheiro. Como é que vocês foram parar nesse negócio de ações? Conta um pouco pra gente. Através da internet. Porque aí a gente, quando teve essa frustração, a gente entendeu que a gente precisava diversificar. Também havia uma rotina de muitos compromissos, né? Tanto o trabalho dela quanto o meu. A Luísa não tinha nascido ainda, tal, mas a nossa vida sempre teve muitos compromissos. Então, eu sempre aproveitava para me conectar com vocês. Tudo que tinha de conteúdo de vocês, onde a Luísa estava, eu assistia, onde o Barsi estava, eu assistia. Enfim, tudo da GF também, e de outros criadores. E a gente foi começando a entender e, passo a passo, esclarecer dúvidas. Passo a passo, entender como
Tanto que, assim, para operar mesmo, a gente aprendeu por último. Isso. Eu me lembro que a nossa primeira ação, a que nós compramos, nem era uma ação que a gente queria comprar. É que um amigo estava ali do lado, ele tinha aquela ação e a gente comprou um pouquinho só para aprender a operar. Mas até chegar nesse momento da primeira compra, a gente fez toda a jornada, entendendo, acreditando, tentando esclarecer dúvidas. Existiam várias dúvidas, muitas dúvidas. O Arthur começou primeiro, ele começou a pesquisar e estudar esse assunto primeiro. Eu tinha mais receio, porque para mim era aquela coisa assim, de comprar e vender ação e vou perder dinheiro, e eu não entendi. Oscilação de mercado, aquela coisa toda. A questão da oscilação, e aí ele começou a conversar comigo, aí eu comecei a estudar também junto, e ele sempre falava, amor, ação, comprou, não vai ficar olhando depois, para ver se subiu, se desceu. E aí eu vou ter que me educar, porque a gente tem essa tendência, né, de ficar toda hora olhando. Hoje, passado já alguns anos, eu nem lembro, de vez em quando eu vou lá, deixa eu ver como é que tá aqui, mas assim, no começo é uma coisa que você precisa trabalhar, porque a gente tem essa tendência até, né, de ficar querendo olhar toda hora. Eu acho que pra gente foi muito importante aprender com vocês sobre diversificar fontes de renda, né? Então a gente sempre trabalhou, o Arthur tem o trabalho dele muito consolidado, mas entender a importância de diversificar, de ter mais que uma fonte de renda, acho que foi também o que levou a gente... Antes até de comprar as ações, né? Né? Então a gente não tinha expectativa de que a ação logo de cara fosse nos render dividendo. Não era isso, a gente queria muito. Estávamos atrás disso, mas a gente sabia que não era aquilo que ia pagar nosso dia a dia. E passo a passo, mês a mês, ano a ano, que as coisas começaram a trazer os dividendos e os resultados. Mas com muita calma, sem ter aquela expectativa imediata, porque a gente já tinha essa experiência também de outros investimentos, mas acima de tudo com o que a gente aprendeu com vocês. Ai, que legal. Não, no final do dia é isso mesmo, né? Quando os objetivos estão alinhados, é muito mais fácil dar esse passo, né? Porque no início, de fato, dá um frio na barriga ver as coisas, né, oscilando, enfim, e até a gente conversando, vocês passaram pelo período da pandemia, né, que, enfim, estava investindo também, e entre outras coisas, foi uma montanha-russa, né? Vocês se lembram de algum episódio, assim, naquela época, em relação aos investimentos, que deu um frio na barriga maior? E, ai, meu Deus do céu, o tempo todo. O tempo todo. Novamente, falando desse caso aí do investimento em flat, em imóvel, foi muito ruim, né? Foi muito ruim. E com relação às ações também, mas a gente sempre teve muita calma, muita tranquilidade ao tomar a decisão. Que acho que isso é o mais importante, né? Depois que você toma a decisão, que você entrega, fiz o investimento, agora deixa render. Na verdade, Luiz, eu acho que eu aprendi isso também com o que eu tenho de base na minha família, porque a origem do meu pai também é agricultura. Então não adianta você querer acelerar as coisas, o processo. Óbvio que quando você planta, ele também é agricultor, você fica preocupado com uma chuva em demasia, você fica preocupado com muito frio, com seca, mas também não há muito o que ficar fazendo depois de tomar a decisão e fazer tudo que você precisa fazer. Você entrega. Ação é a mesma coisa. Você compra, você confia de alguma forma em executivos que são muito preparados, entra no mercado que você sabe que tem uma oportunidade ali e deixa acontecer, até porque está fora do controle. Então, tudo que está no nosso controle antes, a gente cuida, e depois o que está fora, a gente deixa de ansiedade. A gente nunca teve ansiedade com investimento. Né? E aí a gente segue uma orientação também que vocês passam, né? Quando entra o dividendo, na primeira boa oportunidade, a gente usa aquele dividendo para comprar mais ação, né? Então... Às vezes é imediato, e algumas outras vezes a gente deixa lá numa renda fixa e compra quando dá. É isso, pingou na conta, aguarda, se tiver uma boa oportunidade no momento, já reinveste, se não tiver, aguarda um pouquinho e aí compra quando for necessário, né? E vai viver a vida, né? Exato. Bom, pessoal, agora chegou a hora do vamos ver, o mão na massa. Ana, para quem não te conhece, eu já te conheço. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a você. A gente estudou economia e contabilidade junto. Sim, Há quanto tempo você trabalha como assessora de investimentos? Trabalho há mais de 6 anos como assessora de investimentos. E já atuo no mercado há mais de 10 anos. Ah, legal. Ana, vamos lá, para a parte operacional de novo.
Como é que funciona na prática, por exemplo, se você recebe um casal que está querendo começar a investir? Como é que funciona a abertura da conta corrente desse casal? Pensando em conta investimentos, a gente pode ter a conta individual, cada um tem a sua, ou pode ter a conta conjunta. Mas a conta investimento, a conta conjunta não tem a mesma função de uma conta conjunta bancária. Que, por exemplo, você vai comprar algumas ações. A ação só tem um titular. Qual dos dois? Não dá pra você ter dois titulares. É diferente de valores financeiros, né? Você não pode ter dois titulares de uma mesma ação. Exatamente. Então, a conta conjunta de investimentos não tem uma função. É muito mais simples, mais fácil cada um ter uma conta e um dar o acesso para o outro na conta. Mas vamos voltar nesse caso, por exemplo, que o casal insista na conta conjunta. Quem for o primeiro titular é que oficialmente vai ser o dono dessas ações perante a contraparte central, é isso? Exatamente. Perante o imposto de renda e essas coisas todas. Isso. Tá. Então, o ideal pela parte prática e operacional, na sua opinião, é que cada um tenha a sua conta investimento, certo? E aí, caso o casal queira e opte por fazer isso com transparência entre os dois, cada um pode ter acesso à conta do outro. Exatamente. E esse acesso, ele pode ser só de um acesso de visualização, pode ser um acesso de representante de conta, eu dou ordem na sua, você na minha, como é que funciona isso? Pode ser apenas de visualização, sim, ou de operacional também, cada um pode ter acesso de passar ordens para o outro. Passar ordens para o outro, tá, então vai a gosto do freguês, o combinado não sai caro. Exatamente. O que você combinar, claro, você como assessora tem que executar as ordens dessa maneira. Legal. Ô, Ana, agora partindo um pouco para a prática, né? Você já deve ter visto de tudo também entre casais, obviamente, né? Por conta de LGPD, não falando nomes aqui, né? Apenas como fato de exemplo, mas você já viu algum caso, por exemplo, em que uma das partes, às vezes tinha um pouquinho mais de conhecimento sobre o mercado financeiro e acabou usando essa abertura de contas para casais como forma de incentivo para o seu par? Sim, é bem comum que os dois abram a conta, mas sempre um sabe mais do que o outro, ou se interessa, não conhece muito bem, tem medo. Então, acaba acontecendo de abrir as duas contas, um dá mais pitaco ali, né? Fala, vai por aqui, vai por ali, né? E aí o outro vai falando assim, não sei, eu ponho um pezinho aqui, tenho medo. Então, assim... Então, sempre respeitando o perfil de investimento de cada um e a individualidade também, né? Tem gente que gosta mais de ações, tem gente que gosta mais da renda fixa, acho que vai muito do apetite de risco e também do nível de conhecimento que tem sobre os ativos, né? Exatamente. Um caso que chamou muita atenção foi de um casal que eles investiam apenas por uma conta de um deles, por opção deles. E fazia os investimentos em ações, tá? Chegou um dia que o dono da conta falou assim, Ana, a minha esposa não está segura, ela não está confiante nessa ação aqui específica, ela não quer ter ela em carteira. Então, nós conversamos aqui, eu gosto dessa ação, mas ela não gosta, então... Para o bem da nossa relação, eu prefiro tirar essa ação aqui da carteira. Porque ela não está muito confortável. Exatamente. No caso, o patrimônio era dos dois e os dois investiam juntos, nome de uma pessoa só. Sim. Entendi. Curioso também. Ela gostava, assim, não me sinto segura, então prefiro não pôr dinheiro nessa ação. Legal, um exemplo bom. A gente até agora só deu exemplos positivos, né? Obviamente, ninguém entra num relacionamento pensando que esse relacionamento vai acabar, mas são ossos do ofício, acontece, a vida se sobrepõe e pode acontecer uma separação entre esses casais, né? Quais exemplos que você já viu na prática, né? E como que esses casais acabaram resolvendo isso? Teve um até recente, que é um casal que ele se separou. Eles investiam em apenas uma conta, apenas na conta dele. E no momento ali da separação, metade dessa carteira foi para ela. Mas ela não tinha nenhum conhecimento, ela não tem nenhum conhecimento de investimentos. Então, é uma carteira que está muito bem montada, só que ela está com metade dela, de um patrimônio relevante. Só que ela não sabe como tocar. Ela caiu no colo dela metade e ela fala assim, e agora? Qual é o próximo passo, Exatamente. Ela não teve uma educação ali financeira que ele tem. Então agora ela tem que aprender a como lidar com esse dinheiro. E é uma das coisas que a gente sempre fala aqui, né? Sempre vai ter alguém ali do casal que se interessa mais ou que se interessa menos, né? Ou um que é o provedor e o outro que vai ser o gestor. Ou em alguns casos, como até casos que a gente já mostrou aqui, inclusive nesse vídeo, né? De que ambos se interessam, ambos tomam a decisão conjunto e vão remando para o mesmo lado, né? Então,
Obviamente a gente não está aqui para ditar regras e dizer o que é certo e o que é errado, mas quanto mais essas pessoas puderem se envolver e entenderem o que está por trás da tomada de decisão, de qual estratégia está sendo levada em conta, acho que é melhor, né? Acho que é por isso que o jeito Barsi de investir também encaixa muito para famílias, né? Principalmente para casais, no momento de começar esse investimento de longo prazo. Exatamente. É primordial, diria. Que agora ela não sabe o que fazer com esse patrimônio grande. Ela pode até... dilapidar o patrimônio. Exatamente. É complicado. Ana, e aí você tocou num ponto crucial, que é quando uma das partes, às vezes, ou não tem conhecimento, não necessariamente por dolo ou por má vontade de uma das partes do casal, mas porque realmente a pessoa não se interessava e aí cai numa situação como essa em que recebe um patrimônio, né, e não sabe muito bem o que fazer com isso. Mas invertendo um pouco a lógica, vamos supor que esse casal decida investir em uma única conta corrente. Como é que funciona para essa outra pessoa? Por exemplo, corre o risco dessa outra pessoa não ter o conhecimento do que um dos cônjuges está fazendo com esse patrimônio? Sim, se tiver o acesso completo na conta, os dois tiverem o acesso na conta, pode sim até vender toda a carteira inteira e tirar o dinheiro da conta. Tá, porque lembrando que é o seguinte, a conta investimento, só para a gente recapitular, mesmo que seja uma conta corrente, ela necessariamente vai estar no nome do primeiro titular, porque a gente não pode ter mais de uma titularidade para as ações, por exemplo, ou para títulos públicos, né? É isso. Então, na minha opinião, isso aqui é uma opinião enviesada, eu não sei qual que é a sua, se até fica à vontade para dar. Eu, particularmente, não sou casada ainda, mas quando vier a ser, gostaria de manter a minha conta corrente com a minha conta investimento, com a minha privacidade, a conta dele, com a privacidade dele. Caso o casal queira ter ciência, né, e aí tem que ter a permissão de ambos os lados, né, para um ver o que o outro está fazendo, até sob o ponto de vista não só de aprendizado, mas também de vigilância, se essa pessoa está precisando de alguma ajuda, está se alavancando ou coisa do tipo, ou esse casal pode optar por não saber o que o outro tem, é isso. Basicamente, também é a gosto do freguês, o combinado não sai caro. Exatamente. O que também pode ser feito? Cada um ter a sua conta e pode criar uma terceira conta aqui, em nome de um deles ou dos dois, mas com acesso dos dois para investimentos do casal. Então, se o casal tem um sonho de comprar um imóvel, alguma coisa assim, e dos dois, pode ser feito nessa terceira conta. Cada um faz o seu e uma terceira conta. Pode ser algo interessante. Entendi. Então, por exemplo, você quer ter uma reserva de viagens. Sim. Você faz nessa terceira conta, que é uma conta conjunta dos dois, em que ambos têm tanto o acesso de visualização como o operacional dessa conta, e aí os dois vão contribuindo para essa conta e fazendo os investimentos de forma conjunta. Exatamente. Para separar e ter a individualidade na conta de investimentos de fato. Exatamente. O que eu sempre sugiro é que cada um realmente tenha a sua, porque a conta conjunta é interessante. Quando é uma conta bancária, sim. Conta investimentos não tem a mesma função. E se um falta, a conta é bloqueada. Ah, tem isso. Então, você perde o acesso aos seus bens. Então, se cada um tem a sua, se um faltar, uma conta é bloqueada e o outro continua tendo os bens aqui, até essa conta aqui passar por algum inventário, algum processo nesse sentido. E deixa alguma disponibilidade ali no caso do seu par faltar. Isso. Ótimo. Você está percebendo aqui como as diferenças de perfil não precisam virar uma briga? Quando o combinado é explícito, o erro vira aprendizado. Entra a diversificação, entra a paciência e a parceria fica muito mais leve. Para nós, alinhamento tem 4 peças simples e fundamentais. Reconhecer os perfis, respeitar o veto, entender o regime de bens e declarar um objetivo em comum. É isso. Simples e direto. E vale lembrar uma coisinha também. A paz do acordo está acima do retorno do mês. Na camada jurídica, os especialistas foram diretos. Do ponto de vista técnico, a separação total de bens tende a oferecer mais autonomia e previsibilidade patrimonial. Agora, cada casal tem a sua história, seus valores, sua fé. Não tem um único jeito certo, digamos assim. O que importa é você registrar o combinado, deixar a titularidade clara e, quando fizer sentido, acesso cruzado para evitar muito ruído lá na frente. Resumindo, alinhou, a paz aumenta. Com a paz, o plano anda. E é isso que a gente vai fazer agora no planejamento. Colocar o acordo para funcionar no dia a dia. Então
eu queria entender o que fez você, diferentemente de outras pessoas que, né, a gente teve contato, né, que casais também que estão no nosso círculo de convivência, o que no Jeito Barsi de Investir mais chamou a atenção de vocês que fez, bom, agora é isso, eu vou engatar nesse caminho? Teve uma virada de chave, assim, que vocês conseguem lembrar? Aí talvez tenham duas respostas também. Uhum. Para mim foi curiosidade. O que era isso, né? Eu tinha tido uma experiência ruim em bolsa e entendi que era um método diferente, ou uma forma diferente de encarar a bolsa. Então, eu fui por curiosidade, por aprender. E aí, no final das contas, eu me apaixonei. Era pandemia, não tinha nada para fazer mesmo. Então, a gente sentava, ao invés de maratonar Netflix, né? Ao invés de maratonar Netflix, a gente maratonava as aulas. E foi super gostoso. E aí, acabou o curso, eu estava pronta, né? Ai, que legal. E você, Zé? O que no curso pegou a gente, sim, na primeira aula, na primeira frase, foi: nunca gaste mais do que você ganha. Falei, pronto, me ganhou. Me ganhou. Ué, segue o que eu penso. É fácil, né, quando você conflui assim. Se o cara falar, você tem que gastar mais, você fala, pronto, perdeu, já não vou. Já não vou ouvir aqui. Eu acho que aí é que tá uma coisa interessante. As pessoas querem ter ganho rápido. Aí quando você fala que você tem que juntar, ter reserva, não gastar mais, que você vai ganhar ao longo do tempo, você fala, não, mas eu quero ganhar amanhã, porque aquele influencer falou que com um mês ele vai ganhar 60%. Aí esse tipo de discurso não cola com a gente. E o discurso, gente, vocês têm que economizar, vocês têm que gastar menos do que vocês ganham para poder investir. Patrimônio é a medida do ego, porque você precisa de renda. Claro, eu quero renda, tipo, eu quero uma hora poder aposentar, e para aposentar preciso de renda, não preciso de patrimônio. Eu não vou ficar vendendo, se eu vender o patrimônio, faço o quê, né? Então, foram esses valores, eu acho, os valores básicos que, de fato, fizeram a gente apaixonar pelo método, sabe? Tipo, combina comigo. De novo, pode ter outros, não tem problema. Tem outros, tem gente que ganha dinheiro, tá tudo bem. Mas combina com os nossos valores pessoais. Acho que a metodologia faz sentido, né? Ela não é uma promessa, ela faz sentido. Legal, gente. A gente falou de como vocês começaram, mas eu queria entender, por fim, como que é essa rotina de vocês como investidor. E como eu digo rotina, o que vocês costumam acompanhar? Vocês discutem juntos do tipo, poxa, esse mês a gente tem tanto para investir, a carteira de vocês está junta, está separada. Como que funciona assim no dia a dia de vocês hoje, enquanto estão construindo, enquanto vocês estão pavimentando esse caminho para a liberdade financeira? Se vocês puderem falar um pouquinho. A gente tem um aporte mensal, tipo débito automático, que é para nem ter que lembrar que tem que fazer. Investimento em bolsa está comigo. Reserva de emergência. Reserva de emergência está com ele. Banco separado, que é para não misturar. Então... Mas isso é assim, é uma rotina normal. E assim, de verdade, é uma rotina prazerosa. Isso não nos dá trabalho. Isso não nos deixa estressado. Assim, não... É gostoso, gente. Vamos colocar tanto aqui no Banco do Brasil, colocar tanto aqui na Taesa, colocar tanto aqui no Santander. Sabe? Uma discussão que a gente discute. Não, o Santander não está bem agora, e faz tempo, mas sempre pagou, né? Ali 6% todo ano. Então, assim, é uma conversa boa, uma rotina gostosa. A última perguntinha agora, prometo que é a última. Vocês acham que o Jeito Barsi de investir, os dividendos hoje, mudaram a vida de vocês, assim? Até o relacionamento, a forma com que vocês tratam os investimentos entre casal? Eu acho que deixou a gente mais próximo, falando em investimento. Parte por conta da outra pergunta, né? Da resposta da outra pergunta. Eu me considero mais conservador, ele mais arrojado.
porque ele olhava outros tipos de investimento, eu nunca tive muita paciência, eu nunca gostei muito. Uhum. E do AGF, os dois gostam. Então, é isso que a gente falou, né? A gente discute da ação da empresa, né? É um hobby. É um hobby, é quase um hobby. Exatamente. É um hobby. Tá? E principalmente, o AGF, ele trouxe uma coisa para nós, repetindo, essa consistência, esse saber o que fazer, esse não ter que ficar pensando, o que eu faço agora? Não tem mais isso. Entra o dinheiro, já vai uma parte para a AGF, para fazer isso. E isso nos uniu como casal. Não nos uniu em termos de decisão de investimento. Tá fácil agora. O difícil agora é descobrir. Vai ser Banco do Brasil, vai ser Taesa, vai ser Caixa. É só isso que tá difícil. Muita coisa barata ao mesmo tempo. E agora? De próximas gerações, o que vocês imaginam assim passando de legado, né, para Lulu, para o José Vicente? A gente entende o dinheiro como uma proteção, né, amor? Sim. Então, para nós é importante que a Lulu desenvolva capacidade de discernimento, de bom senso, para tomar boas decisões. Para que essa proteção seja realmente efetiva e que possa também ir aumentando com o decorrer do tempo, né? Ficando cada vez mais protegido. Mas a gente acredita que ela aprende de duas formas principais, 3, na verdade. A primeira que a gente fala sobre isso, mas tem o universo dela, enfim, a gente não sabe exatamente quanto ela está aprendendo. 2, nós sempre conversamos sobre o assunto na frente dela, então ela também ouve o que a gente está dizendo. E 3, pelo nosso exemplo também, porque eu acho que criança aprende também pelo exemplo, não só pelo que se fala, mas também pelo que se faz. Então, por exemplo, eu muitas vezes invisto, converso com a Maju, mas eu estou lá em outro lugar, invisto, e ela nem percebe isso. Mas a gente separa um momento do mês em que a gente faz as nossas doações, em que a gente faz também os nossos investimentos. Filha, agora a gente vai investir. E aí ela vê lá, a gente entra, faz o investimento, tal, conversa com a Ana, tal, enfim. E ela acompanha isso. Acho que isso é muito importante também para ela entender que a gente separa um tempo, né, para tomar essa decisão. Então é algo que faz parte do nosso dia a dia e a gente entende que é muito importante falar sobre esse assunto, porque não é uma coisa tão cultural, né? Não é uma coisa tão natural na vida das famílias, mas a gente quer que seja assim na nossa família. Se vocês puderem compartilhar com a gente, então, alguma dica, né, ou experiência que ajudou vocês a lidarem melhor com esse assunto. Essa decisão sobre os recursos da família precisa ser tomada de uma forma bastante racional, bastante atenção. É necessário você pesquisar mesmo, entender. Se há alguma dúvida, tentar esclarecer. No nosso caso, essas dúvidas elas foram muito, muito, muito esclarecidas com a ajuda da AGF. Existem também outros canais, outras formas de você aprender. Vai atrás, que essa decisão possa ser tomada com a segurança de que você está fazendo algo que você sabe o que está fazendo. E é importante entender também o momento que você está vivendo na sua vida. Porque, às vezes, você quer ter uma renda passiva, mas ainda há um caminho nesse sentido a percorrer. Então, esse caminho pode ser longo ou pode ser muito longo, mas você precisa tomar essa decisão para que ele comece. Tem que dar o primeiro passo. Então, ter essa sabedoria, ter esse equilíbrio, enxergar as coisas como elas realmente são. O seu dia a dia, o seu trabalho e assim por diante. Mas, acima de tudo, se informe. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai diminuir muito as suas ansiedades, isso vai diminuir muito a maneira como você se expõe. Se informe. Mas entender também que toda decisão traz riscos e toda oportunidade também traz a necessidade de disciplina. Então, se você tiver essas premissas, as coisas vão acontecer. Quase nunca no tempo que a gente quer, mas vão acontecer. E agradecer muito pela maneira como vocês esclarecem. Eu diria que vocês hoje têm uma missão mesmo, né? Óbvio, né? O lucro, o patrimônio, tal, são coisas que são desejadas, tal, etc. Mas vocês não imaginam o impacto que a AGF tem, que a sua família tem na vida das pessoas. Exato. A gente sempre fala, né, mas se a gente tivesse tido essa educação financeira antes e começado antes, teria sido muito melhor. Né? Então, também por isso que a gente quer que a Lulu e o José Vicente já sejam introduzidos assim nesse assunto, para que desde cedo possam tomar boas decisões e não esperem, como a gente acabou, enfim,
esperando, eu queria ter começado antes. Você começou no rádio com 14? 8 anos. Com 8? 14 foi a minha primeira carteira assinada. Carteira assinada. Então, já pensou se tivesse começado a investir ali? Mas nunca é tarde, né? Acho que essa é a mensagem que a gente quer passar também. Não, nunca é tarde. Pelo contrário. Se você já sente no seu coração que você quer se preparar para isso, né? Tem que transformar essa vontade em, literalmente, ação. Né? Ação, estudar, se preparar, e vocês continuem o trabalho de vocês, realmente, como o Arthur falou, é de muito valor. Né? Acho que e é muito bonito, né? Quando você transmite o seu conhecimento, você não guarda só para você, né? Você transmite para outras pessoas e se propõe a ajudar outras pessoas, né? Isso é muito legal. Isso é muito bonito, é muito legal. Então, parabéns. Bom, pessoal, agradecer novamente a doutora Tassiana, porque o nosso primeiro encontro não foi suficiente, né, doutora? Muitos temas, muitas dúvidas ainda para responder, então obrigada novamente aqui por se disponibilizar agora remotamente. E eu acho que dessa vez eu queria começar o nosso papo, Tassi, falando sobre casais, tá? Porque, querendo ou não, para o começo de uma família, necessariamente você precisou tomar decisões, muito provavelmente, a priori, em casal, né? E a gente conversou com alguns casais aqui para fazer essa série, e alguns casos em que essas pessoas estavam convergindo para o mesmo lugar, ou que um tem um nível de conhecimento sobre investimentos maior do que o outro, enfim. E claro que a gente não está aqui para ditar regras e dizer o que é certo e errado, né? Até porque eu acho que ultimamente essa questão de investimentos em casais ganhou uma conotação polêmica que, na minha opinião, não deveria, né? Eu acho que a conotação até cultural, que é normal, né? Tem uma conotação cultural, tem também uma conotação que tem de pano de fundo questões religiosas, né? Mas falando sobre o ponto de vista estritamente jurídico, né, da instituição casamento como um contrato entre partes, né, que no final do dia não deixa de se tratar disso, como que a escolha do regime de casamento, e aí no final eu vou dar até a minha opinião pessoal sobre isso, né, baseado na nossa experiência aqui, como que a escolha do regime de casamento, ela impacta na forma com que o casal investe? O tema é polêmico, eu começo primeiro agradecendo novamente estar aqui, é uma alegria poder contribuir com a GF. Tem um impacto direto em relação às questões tanto envolvidas na separação do casal, caso isso aconteça, né? Quanto nas questões sucessórias, como nós falamos na outra ocasião, o que acontece quando a pessoa falece, né? E como essa herança se transmite. Então, a escolha do regime de casamento, ela é fundamental para que você estabeleça um marco no tempo e separe tudo aquilo que foi acumulado pelo casal para que não se comunique, né, um com o outro pós-casamento e a posteriori, né, depois da cerimônia ali, do evento do casamento. Essa clareza no momento do casamento, essa clareza no sentido de como nós iremos tratar esses bens que são meus, seus e nossos, ela é fundamental porque ela evita uma disputa em eventos, como eu falei no início, de separação ou eventos sucessórios, né? Além disso, hoje você tem um perfil de empreendedorismo maior, então o casal ele não é uma célula isolada, né? Ele tem credores, ele tem as pessoas que estão envolvidas nas suas próprias empresas, você tem desde, eventualmente, uma babá, uma empregada doméstica na sua residência, e essas contrapartes que convivem conosco, né, na vida social, podem interferir no nosso patrimônio quando elas passam a ser credoras de algum direito ou de alguma obrigação. Se você tem os patrimônios segregados, isso, na minha opinião, facilita muito a preservação da família como um todo, né? A comunhão parcial, de acordo com o nosso Código Civil, ela diz que os bens adquiridos durante o casamento, no casamento ou na união estável, que sejam de forma
onerosa, ou seja, o que é forma onerosa? É quando o casal colocou um esforço ou um recurso financeiro, tá? Eles são considerados bens comuns do casal. E aí, a lei diz, eles pertencem a ambos em partes iguais. Então, ele pertence a ambos em partes iguais. Ah, tá, mas eu casei, aí eu fiquei em casa e a minha mulher foi trabalhar. Ela que ganhou todo esse dinheiro. Não importa. É dos dois, igual, tá? Então, a lei diz isso. E os bens adquiridos antes do casamento desses cônjuges, eles não se comunicam. E bens adquiridos de forma gratuita, porque a lei usa essa terminologia, eles também são considerados bens particulares, tá? Então, em casos de uma herança, por exemplo. É exatamente isso. Legal, acho que deu para a gente entender, né? Claro que a gente sabe que esse assunto aqui daria um episódio sozinho da gente batendo papo aqui. Mas só para o espectador telespectador que está assistindo a gente, para a gente sintetizar um pouco as ideias, você consegue resumir para a gente, então, na hipótese de um casal que invista em ações, seja numa carteira, cada uma na sua, ou concentrada numa carteira só, quais são os desdobramentos em caso de separação ou um evento de sucessão, né, seja a doação ou a morte, em cada um dos regimes, a gente começando, então, dos mais fáceis, né, que são os extremos, que é separação total, comunhão total, e aí, por fim, aqui é o regime mais comum aqui no Brasil, que é a comunhão parcial, por favor. Na separação total, como nós havíamos falado, a separação total, não tem dúvida, separou, continua como estava no casamento, né? Eu tinha minha carteira, você tinha a sua carteira, eu adquiri dividendos, juros sobre capital próprio, minha carteira, minhas ações foram agrupadas, tanto faz. Tá. Não acontece nada. Lembrando que, nesse caso, o ideal para cada um se proteger é, mesmo tomando as decisões de investimento em conjunto e um ciente do que o outro está fazendo, remando para o mesmo lado, é ideal que se faça cada um no seu CPF, na sua própria conta de investimento. É isso, né? É isso. Show. Isso. Como você falou, eu amei cada um no seu quadrado. Na comunhão universal de bens. Comunhão universal, separamos, vamos fazer a partilha, metade de cada um, tá? Aí poderíamos entrar numa discussão de eu posso dividir metade que eu quero Banco do Brasil e eu quero Petrobras? Não, você tem que dividir metade, metade. Entendi. Os bens tem que ter, a lei estabelece que tem que ser igualitária a partilha. Na mesma forma, se for um evento de sucessão, então o cônjuge enlutado ou enlutada vai ter que ficar com a metade de cada partezinha daquela. Porque a gente falava sobre isso, né? A ação é um bem individualizável, né? Inclusive, no nosso imposto de renda, ele fica ali individualizado, né? Cada papel tem a sua característica, o seu nome, enfim. E aí vem a separação parcial, né? Ou a comunhão parcial de bens. Vamos nos separar, né? Como que vai funcionar, como que vai ser o critério para definir essa partilha desses bens que vão ser divididos, né, na separação. Lembrando que quando nós falamos da comunhão parcial, nós falamos de dois tipos de bens, né, os bens comuns e os bens particulares, né. Essa regra que a gente falou, na separação, ela vai entrar também para as ações, não muda nada. Então, as minhas ações, que são bens particulares, que eu comprei, que eu adquiri antes do meu casamento, elas são minhas e elas não vão entrar na partilha dessa separação, tá? Ela vai ficar comigo, eu era titular, tô me colocando aqui como exemplo, né? Agora, aquelas ações que foram adquiridas de forma onerosa durante o casamento, elas são os bens comuns, tá? Esses bens comuns, junto com os outros bens comuns, lembra que eu contei que meu salário, né, o salário do cônjuge casado na comunhão parcial também é um bem comum. O rendimento das ações, consequentemente, os dividendos vão ser partilhados ali igualmente, 50% para cada um, tá? Perfeito. Aí, as ações que eu recebi por herança, né, durante esse casamento, essa não vai se comunicar, não entra na partilha. Tá?
a ação que eu recebi por um presente, não vai se comunicar. Os dividendos e os rendimentos dessas ações, né? Dividendos, juros sobre capital próprio, ou outras operações mais sofisticadas que vocês aprendem aí no AGF a fazerem e que geram para vocês mais liquidez aí nas suas ações, né? Esses rendimentos, eles vão entrar na comunhão, eles são frutos dos bens, eles são divididos igualmente, né? Da mesma forma. E aí tem algumas particularidades que eu acho que vale a pena a gente contar para o time da AGF aqui, que é na separação parcial, né, na comunhão parcial, né, embora o regime de comunhão parcial ele é um regime bem padrão, o casal ele pode alterar ele e estabelecer regra específica a qualquer momento. Como que ele pode fazer isso? A lei hoje mais moderna, ela determina que chegou o momento ali do casamento, você pode estabelecer um pacto antinupcial para aquele casal, tá? Isso é válido. Então, só queria colocar isso para o pessoal da AGF, porque, eventualmente, o casal, no curso do casamento, mudou alguns entendimentos a respeito da construção do patrimônio. Uhum. A lei permite que você estabeleça um novo regramento. E a mudança desse regime, ela pode ser em qualquer uma dessas modalidades. Por exemplo, se eu estava na separação total, eu tenho essa mobilidade para qualquer uma desses tipos de regimes, né? Pode. Você pode sempre mudar o seu regime de casamento. Então, assim, esse é um tema que eu acho que é importante a gente não ficar em cima do muro aqui no AGF, porque, no final das contas, o jeito básico de investir em família, ele se trata de, como eu disse anteriormente, você formatar uma carteira previdenciária que lá na frente te gere os frutos desses rendimentos, né, em proventos, que são os dividendos, os juros sobre capital próprio, e pensando na perenidade, né, continuidade, não só dessa carteira, mas como um legado, né, uma coisa intergeracional, quer dizer, para a perpetuidade desse patrimônio, o regime que mais protege ambos os cônjuges e a construção desse patrimônio é a separação total de bens. E é o que na minha cabeça também faz muito sentido e não quer dizer que esse cônjuge que isso não seja uma demonstração de amor entre as partes. É isso, né, Tassi? Aqui a ideia é evitar as disputas. Casei em comunhão parcial de bens, estou casado numa comunhão parcial de bens, vou tomar o cuidado de documentar os meus movimentos nas ações, de individualizar as questões, se necessário, vou conversar com o meu cônjuge e na constância do meu casamento vou fazer um pacto antinupcial para deixar a regra do jogo bem clara do que a gente conversa, né? Amanhã ou depois não sabemos como as coisas se comportam. E é isso, eu sempre brinco que é conversa de adulto, né? A gente é adulto para casar, tem que ser adulto para ter essa conversa, né? É verdade, tem que ser adulto para falar sobre dinheiro também, não pode ser um tabu. Você viu como o planejamento tira o peso do improviso? Quando a reserva de emergência vira pacto, quando as contas dos filhos ganham propósito e quando os combinados ficam claros, a rotina financeira fica muito mais leve e a família muito mais protegida também. Na parte técnica, os especialistas foram bem retos. Planejar em vida traz eficiência fiscal, menos litígio e protege o cônjuge. É um tipo de cuidado simples que poupa tempo, dinheiro e muita dor de cabeça, pode acreditar. Planejar em casal é trabalhar em equipe. Metas claras ajudam a medir avanço e também ajudam a reduzir a ansiedade, por exemplo. Pode ser manter o padrão de vida quando a renda do trabalho cair, por exemplo. Viajar todo ano sem aperto, ter mais tempo com a família, cuidar dos pais, dar um empurrão nos filhos, empreender com segurança ou até mesmo reduzir o ritmo com tranquilidade. Escolha o que faz sentido, escreva, acompanhe e comemore as pequenas vitórias. E a base desse plano no nosso método é simples: empresas sólidas que pagam dividendos em setores perenes. Os dividendos geram fluxo de caixa recorrente que pode ser reinvestido para acelerar o crescimento. E lá na frente, sustentar a renda com previsibilidade, o que é o principal. A gente espera que esse episódio tenha ajudado você a enxergar na prática como é possível começar a investir e transformar cada aporte em um verdadeiro legado familiar. E na terça-feira, dia 2 de agosto, vai ser a vez do tema sucessão patrimonial,
um detalhe especial. Depois do conteúdo didático, os sócios do AGF vão entrar ao vivo para tirar todas as dúvidas diretamente de vocês, o nosso público. Por isso, continue acompanhando a série e compartilhe esse vídeo com quem você acredita que pode se beneficiar dessas ideias. Afinal, educação financeira não transforma só a vida de uma pessoa, mas pode mudar o destino de toda uma família. A gente se vê no próximo episódio.